Então é o seguinte, a gente viu que teve um aumento ultimamente, vamos bate-papo, né? Depois a gente fala um pouco do seu histórico. Até porque a gente já conhece aqui. Quem quiser pode ir lá no episódio anterior que vai entender toda a história do Dr. André Manso. As doenças respiratórias, como o aumento da bronquiolite, né? A gente tá vendo que teve um aumento agora nas crianças de 5 anos. Quais sinais de alerta os pais devem observar? Bom, quando a gente fala de alergia respiratória, quando a gente fala de problema respiratório, a criança até 2 anos sofre muito mais do que qualquer outra pessoa. Tem 2 públicos que a gente se preocupa. Sempre crianças e idosos. Não, o adulto mais, né? Os extremos da vida são sempre piores. Mas na criança até os 2 anos, a bronquiolite talvez seja o primeiro, sem dúvida, o primeiro episódio de chiado, de falta de ar. A bronquiolite nada mais era que uma pneumonia respiratória. É uma pneumonia viral, melhor dizendo. Então a criança começa com um quadro de gripe, nariz escorrendo, que criança até 2 anos faz um monte de vezes, principalmente vai pra escolinha. Só que esse resfriado não vai melhorando. A criança vai mantendo, tosse, muita secreção, e de repente você começa a ver ela um pouco mais ofegante. Não é o nariz entupido, é a criança respirando mais profundo, como se tivesse terminado de correr numa esteira, tá? Dificuldade mesmo. Dificuldade mesmo. Então ela começa a puxar, você olha, retrair o pescoço, fazendo dele embaixo do pulmão. Chega a assustar, né? Assusta. Por que assusta? Criança, até 2 anos, todo mundo fala, por que preocupa isso? Adulto não tem bronquiolite? Pode até ter bronquiolite. O vírus pode fazer uma pneumonia viral. Até adulto tem. Mas a criança está crescendo e é incrível. Um bebê recém-nascido, ele respira 60 vezes por minuto. Imagina, em cada segundo ele faz uma inspiração e solta. É o ir e vir. O ir e vir, 60 vezes por minuto, de 40 a 60 vezes por minuto. Adulto, ou seja, depois que você cresceu, seu pulmão desenvolveu, seu coração desenvolveu, toda a sua capacidade respiratória melhorou, ele faz isso em 10 a 15 vezes. Caramba, é bem menos. Bem menos. Então você tem um crescimento pulmonar, você tem um coração que consegue bombear melhor. Então a criança começa a se adaptar, você vai crescendo, você não tem mais bronquiolite. A bronquiolite fica pro pequeno. Então qual que é o sinal de alarme, voltando aí pra pergunta que a gente se preocupa? É a criança que tá com quadro gripal e tá com falta de ar. Então tá puxando, tá? Dificuldade, usando a musculatura que a gente chama de acessório, tá? Você vê a costelinha afundando, você vê aquela barriguinha pra cima e pra baixo, que nem é sempre fácil de ver. Na dúvida, é sempre legal levar para o médico, avalia, vai para o pronto-socorro, fala com o seu pediatra, mas na dúvida é importante. E é uma das principais causas de internação. Tanto é que a gente vai falar de vacinas um pouco mais para frente, mas a gente já tem até vacina nova que a gente dá na mãe para prevenir a bronquiolite na criança. Louco. Então eu tenho novidades que vieram agora para o Brasil para você poder usar na mãe para você não ter a bronquiolite. Mas a realidade é que é uma doença respiratória muito comum, e principalmente em São Paulo, que é uma capital extremamente poluída. Isso antes gravidez, durante... O que? A vacina na mãe. Durante. Você dá na mãe para ela produzir anticorpos, para passar anticorpos para a criança, para ela não pegar no primeiro ano de vida. Caramba. Muito legal. Olha o avanço da medicina. Não para, né? Não para. É uma estratégia muito legal. E tem crianças que têm várias bronquiolites, tem crianças que vivem tendo falta de ar. Aí é importante depois de determinar, isso aí é uma bronquiolite ou o paciente está tendo uma asma, será que tem uma bronquite, que a gente chamava, será que tem algum problema pulmonar? Então, saúde respiratória em São Paulo é ruim. Capital poluída é péssima. E essa vacina na mãe grávida já tá rolando? Já tá rolando, já tá aprovado pela Anvisa, já tá inclusive em comercialização. Chega um pouquinho depois aqui, bom, no hemisfério norte já estão usando um pouco mais de tempo, mas hoje em dia não tem muita diferença entre ser lançado nos Estados Unidos e vir pro Brasil, as coisas vêm muito rápido. Então, a mãe já pode usar. Se eu não me engano, entre 32 até 36 semanas, a mãe aplica durante a gestação e a criança tem a menor chance de ter bronquiolite no futuro. Claro. Você já pegou alguma paciente, doutor, que tomou a vacina? Sim, para todos os pacientes que passam em consulta pré-natal com o pediatra para conhecer, para falar. Vacina. Não só essa, como outras também que a gente indica que a mãe use para proteger a criança. Mas já tá usando, sim. E aí, quando esse bebê vem ao mundo, vocês perceberam essa evolução de não desenvolver bronquiolite? Ainda é recente, tá? Isso foi feito esse ano. Tá, agora, coisas do segundo, já foi publicado.
é consenso. O problema é que começou a vender no segundo semestre agora. Ah, agora. Então tem mãe que tá tomando, e não tem criança que tem nem idade ainda para isso. Mas os trabalhos, toda vez que você vai lançar uma vacina, toda vez que você vai publicar alguma coisa, são vários anos de segmento. Imagina. Você já consegue uma melhora bem expressiva aí da internação, da gravidade. Então, ideias muito boas. E agora legal, que aí vacinou, as crianças vieram ao mundo, agora a gente vai começar a avaliar, né, direitinho. Olha, respondeu muito bem, não teve avanço nos quadros, isso é bom, porque aí a gente consegue barrar, né? Consegue barrar. E tem, inclusive, outros medicamentos que já estão sendo indicados, isso aí tá aprovação já aprovada no Brasil para bronquiolite. Por exemplo, um dos vírus que faz a bronquiolite chama vírus sincial respiratório, VSR. Todo mundo tem. Você vai em hospitais, principalmente hospital particular, tem teste rápido, igual o teste de Covid para identificar isso na criança. Você tem até anticorpos sintéticos. Então, vai no laboratório, sintetiza um anticorpo contra esse vírus. E você aplica na criança no começo da vida. Você injeta, pum, mais uma vacina, que não é uma vacina. Você está dando um anticorpo direto para a criança no começo da vida e a protege para não ter bronquiolite também nesses primeiros anos. Então já tem isso, a gente chama de medicação imunobiológica. Então você usa e a criança diminui muito a chance de ter. Isso já tem trabalhos ótimos. Estados Unidos já é indicação para todas as crianças nascidas. Caramba. Agora, você aplica. Mas com quantos meses, você sabe? Bem no começo. Eu não lembro exatamente a dose máxima ou o limite para aplicação, mas jogos nos primeiros meses de vida você já pode fazer isso, 1, 2 meses. E a resposta de reação adversa para todas, tem? Já aparece? Como assim? Tipo assim, você faz a aplicação, elas respondem com alguma... ficou meio febril, assim como a vacina. Uma tem reação? Não, sim. Elas respondem. Tem, toda vez que Porque você tá colocando um anticorpo, né? Você tá dando anticorpo, tem substâncias lá dentro, tem a picada, tem a dor local, tem sintomas adversos toda vez que você toma uma medicação. Mas é muito menor comparado ao você ter uma bronquiolite. Sim. E risco para criança, muito melhor que você fique aplicando antes. Nossa, com certeza. Até mesmo pelo visual ali, né, doutor? De ver essa respiração. Cara, é angustiante demais. Você vê uma criança com... ofegando, né? Você vê uma criança com falta de ar, dificuldade de mamar. Poxa, imagina o pai. Vendo o seu filho assim, não consegue mamar, você ir pro hospital. Uma das principais causas de internação no inverno é isso. Porque em top leito de UTI, em hospital particular, hospital público, você vê várias crianças precisando de oxigênio. É angustiante. Então, assim... Você tem um método que pode atuar, você dá na mãe para prevenir isso na criança, e você já tem uma medicação que você pode usar no começo da vida para evitar o principal vírus que causa bronquiolite. Nossa. Cara, assim, para bronquiolite, esses últimos 2 anos, em termos de publicação, foi incrível. A gente conseguiu maneiras de prevenir muito boas. Ô, doutor, e outra questão também, voltando, sempre falando aqui da bronquiolite, né? Você falou, a gente tem que chegou a criança para você, tem que analisar o quadro, né? Se é asma ou bronquite. Então, o exame é o da saliva, que dá para pegar, exame de sangue também, né? Porque aí consta o vírus. São exames igual da Covid. Geralmente, mucosa, que chama teste rápido. Sim. Você coloca no nariz e faz uma análise rápida ali. E aí, constou bronquiolite. Tem criança que chega com bronquiolite e asma? A asma, ela é uma doença um pouco diferente. A asma é um pulmão que inflama demais, vamos dizer assim. Todo nosso pulmão, quando a gente puxa o ar, a gente tem os brônquios, que é a parte que leva o ar até para trocar, ele abre e fecha, abre e fecha. Porque ele abre para entrar mais, fecha quando não precisa para proteger. Tem um mecanismo de controle nosso do pulmão. Quem tem asma tem um pulmão que em vez de inflamar um pouco por quadro de vírus ou por causa de uma agressão, ele inflama demais. E nisso de inflamar demais, ele fecha. Geralmente quem tem isso tem várias vezes. A bronquiolite é um episódio geralmente mais isolado, acontece nos primeiros 2 anos de vida. Mas o mesmo vírus que faz isso em crianças saudáveis pode fazer descompensar a asma de uma criança um pouco mais velha. Então, assim... Não é para isso que foi feita as vacinas, não é para isso que foi feito, mas tem um impacto.
Por exemplo, agora no outro extremo, né, no idoso. Você tem uma vacina por esse mesmo vírus, só que pro idoso, principalmente quem tem problema pulmonar, Tá. que tá indicado agora para fazer para evitar descompensações dos problemas pulmonares no idoso. Então, assim, sempre os extremos da vida é onde pega mais. Mas dá para diferenciar. O teste não é essencial, mas ele ajuda a saber bem. Tá. Esse daqui é a questão normal do asmático e... Pô, é prova hoje isso aqui? Não, que é? É mais ou menos isso, né? Certo ou errado? Isso aqui basicamente... O que é o brônquio? O brônquio são esses canos que levam até o ar, até o pulmão. O pulmão lá na ponta, ele tem uma espécie de um cacho de uvas, onde fica o ar, e ali é trocado. O ar sem oxigênio sai, o ar com oxigênio entra. Esse é o pulmão normal. Na esquerda você vê um pulmão normal. Tá vendo embaixo? Todo o brônquio, que é aquele tubo, ele é circulado por músculo, que é esse músculo que lhe permite abrir e diminuir. Quem tem asma tem muita inflamação, então fica um brônquio mais fechado, travado, secretando mais muco, mais catarro, chiando. Na prática, você vê as duas crianças Sofrendo ali, né? com falta de ar. Cara, é muito chato. Você vê a criança respirando com dificuldade, mas um pouquinho diferente do outro, da bronquiolite, assim, se for parar. Mas os dois têm um sintoma muito parecido, que é uma criança com falta de ar, às vezes com um quadro gripal também. Os tratamentos mudam um pouco, mas é isso. Quem tem asma é um pulmão que reage demais. E o que vai diferir é o exame. Não, o exame é a atuação médica. Geralmente é a idade, quantas vezes isso acontece, o que responde com qual medicação ou sem. O exame para ver o vírus, ele não é essencial. Dá para você tratar bronquiolite sem saber qual que é o nome do vírus. Isso não é problema nenhum. Mas você ter ele te dá uma ajuda um pouquinho melhor em pensar como é que eu vou... É realmente uma bronquiolite ou não. Mas geralmente é mais a história dele. A asma é uma doença de uma criança um pouco mais velha. Geralmente é uma criança com uns 3 anos, 5 anos... que pode ter algum outro tipo de doença, como uma dermatite, às vezes alergia alimentar. Então já é uma criança que já mostra sinais aí de alergia, e de repente ela tem uma criança que corre, começa a tossir, vai dar risada, tosse, acorda à noite com falta de ar, muda o tempo, tá com dificuldade. É um outro tipo de doença, é uma doença mais crônica, é uma doença que acompanha a infância e às vezes a vida adulta. A bronquiolite não é um episódio, é uma pneumonia viral. Você tem e desaparece. Tá, a gente vai entrar ainda nessa questão da asma, ainda falando da bronquiolite. Qual a dica você daria para os pais para começar a montar aquela caixinha de prevenção? Não, por que eu falo isso, né? Porque eu sou pai e eu sei. Começou a verificar que está com dificuldade para respirar. O que é legal ter? Porque a gente geralmente, os pais compram um termômetro, vê a febre, mas o legal, depois que passou essa questão da Covid, é ter o medidor de saturação. Você acha viável? Acho um pouco complicado, na verdade. Eu acho complicado, porque, primeiro, que assim, você pode ser catedrático, acadêmico, e falar, não tem nenhum trabalho que diz que mudou a mortalidade. E, de fato, medir a saturação, ela não muda muito o que a gente vai fazer. Porque oxigenação baixa, a criança com bronquiolite vai ter. Se o normal nosso está acima de 94, 95 em alguns casos, a bronquiolite eu tolero até 90, 92 da criança, porque eu sei que o pulmão está machucado. Sim. Então, por que eu vou me estressar com esse valor? Mas o mais importante é quanto esforço a criança faz.